O mistério dos sinais do fim dos tempos, desde os primórdios da humanidade, o fascínio pelo desconhecido e o temor do fim dos tempos, tem despertado curiosidade, medo e reflexão. Afinal, será que estamos vivendo os últimos dias? Quais são os sinais que indicam o fim da era atual? A Bíblia, o livro sagrado que atravessa milênios de história, oferece pistas inquietantes sobre esse tema, descrevendo eventos que parecem se desenrolar diante dos nossos olhos. Mas será que realmente estamos mais próximos do fim do que imaginamos? O conceito de fim dos tempos não se refere apenas ao colapso do mundo físico, mas também à transformação de uma era, o clímax da história da humanidade segundo a perspectiva bíblica. Este tema atravessa tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, com profecias que ecoam através dos séculos, desafiando a compreensão e despertando interpretações diversas. Imagine desastres naturais em escala global, conflitos entre nações, doenças misteriosas, o colapso de valores morais e uma crescente sensação de que algo está fora de equilíbrio. São apenas coincidências ou sinais claros de que algo maior está por vir? As Escrituras Sagradas falam de guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições e a multiplicação da iniquidade. O que tudo isso significa? Neste vídeo, mergulharemos profundamente nos textos bíblicos que abordam o fim dos tempos. Vamos explorar as profecias enigmáticas do Antigo Testamento, as palavras poderosas de Jesus sobre o futuro da humanidade e as visões apocalípticas do livro de Apocalipse. Cada passagem revela mais do que simples previsões. São advertências, orientações e reflexões sobre o papel da humanidade em meio ao caos. Você está preparado para descobrir o que a Bíblia diz sobre os sinais do fim dos tempos? Vamos começar essa jornada de revelações e mistérios. Profecias do Antigo Testamento, o eco do futuro no passado. Antigo Testamento está repleto de profecias que apontam para eventos futuros, incluindo o fim dos tempos. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel foram mensageiros de visões que transcendem o contexto histórico de suas épocas, oferecendo descrições que ainda hoje intrigam estudiosos e fiéis. O profeta Daniel, por exemplo, é uma figura central quando falamos sobre profecias apocalípticas. Em Daniel 7, ele descreve uma visão de 4 grandes bestas que representam reinos poderosos, cada uma com características simbólicas assustadoras. O capítulo 9 fala das 70 semanas, um enigma temporal, que muitos interpretam como uma linha do tempo profética que culmina no fim dos tempos. Daniel 12 é ainda mais explícito ao mencionar um tempo de grande angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Isaías também traz profecias impressionantes sobre o dia do Senhor. Em Isaías 13, 9, 11, ele descreve um cenário de destruição, com o céu escurecendo e as estrelas deixando de brilhar. Esse tipo de linguagem apocalíptica sugere não apenas eventos físicos, mas uma transformação espiritual e moral da humanidade. O dia do Senhor não é apenas um momento de juízo, mas também de renovação e restauração para aqueles que permanecem fiéis. Ezequiel, por sua vez, descreve a famosa visão do Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37, uma metáfora poderosa sobre a restauração espiritual de Israel. No entanto, seus capítulos finais abordam batalhas cósmicas e a figura de Gog e Magog, símbolos de nações que se levantarão contra o povo de Deus em um conflito final. Essas profecias não são apenas relatos de eventos antigos. Elas ecoam, através do tempo,
desafiando interpretações e despertando questionamentos sobre o presente e o futuro. Estariam essas visões se cumprindo diante dos nossos olhos? Ou são advertências para que estejamos sempre vigilantes, independentemente da época em que vivemos? As palavras de Jesus, o sermão profético e os sinais do fim no Novo Testamento, Jesus Cristo aborda diretamente o tema do fim dos tempos em um de seus discursos mais impactantes. O Sermão do Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Esse sermão é uma resposta aos discípulos que perguntam: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus descreve uma série de eventos que serviriam como sinais do fim. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele alerta que esses eventos seriam apenas o princípio das dores, comparando-os às dores de parto, que aumentam em intensidade e frequência até o nascimento. O mais intrigante é que Jesus não apenas descreve eventos físicos, mas também fala de uma crise espiritual global. Ele diz que o amor de muitos esfriará devido ao aumento da iniquidade e que falsos profetas e falsos cristos surgirão, enganando até mesmo os escolhidos, se possível. Esse alerta transcende o contexto histórico e ressoa fortemente nos dias de hoje, em um mundo saturado de desinformação e líderes carismáticos com agendas ocultas. Jesus também destaca um sinal específico, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso sugere que o cumprimento da missão global de pregação é um marco importante no cronograma divino. Outra passagem poderosa é a da grande tribulação, um período de sofrimento sem precedentes. Jesus descreve eventos cósmicos, como o escurecimento do sol, a lua não dando sua luz e as estrelas caindo do céu. Ele conclui com a promessa de que, após esses eventos, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens, com poder e grande glória, reunindo seus escolhidos dos quatro cantos da terra. As palavras de Jesus não são apenas um aviso, mas um chamado à vigilância e à preparação espiritual. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, diz ele. O fim dos tempos, segundo Jesus, não é apenas sobre o que acontecerá no mundo exterior, mas sobre o estado do coração humano. O Apocalipse de João, visões do fim e o triunfo final, o livro do Apocalipse escrito por João na ilha de Patmos, é o ápice da literatura apocalíptica bíblica. Repleto de simbolismos, visões e imagens enigmáticas, ele descreve a batalha final entre o bem e o mal, o juízo de Deus sobre a humanidade e a promessa de um novo céu e uma nova terra. O Apocalipse começa com cartas às 7 igrejas da Ásia, trazendo mensagens de exortação e esperança. Logo após, João é levado em espírito para o céu, onde testemunha visões extraordinárias, o trono de Deus, seres celestiais e o misterioso livro selado com 7 selos. À medida que cada selo é aberto, eventos catastróficos se desenrolam na Terra, incluindo guerras, fome, pestilência e morte, conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. O toque das 7 trombetas anuncia juízos ainda mais severos, afetando a natureza e a humanidade de maneiras devastadoras. Em seguida, as 7 taças da ira de Deus derramam pragas e destruição sobre o mundo. Cada um desses eventos parece intensificar o clímax da história humana, conduzindo ao confronto final entre as forças da luz e das trevas. Personagens simbólicos, como a besta, o falso profeta e o dragão, representam sistemas de poder malignos que se opõem ao plano divino.
O número 666, associado à besta, é um dos mistérios mais discutidos e interpretados ao longo dos séculos, simbolizando imperfeição e rebelião contra Deus. No entanto, o Apocalipse não é apenas um livro de destruição. É, acima de tudo, uma mensagem de esperança. No capítulo 21, João descreve a visão da Nova Jerusalém, uma cidade gloriosa onde não haverá mais morte, dor ou sofrimento. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O Apocalipse é um convite para olhar além do caos aparente e confiar no desfecho final da história, o triunfo do amor, da justiça e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Interpretações contemporâneas. Estamos vivendo o fim? Muitas pessoas se perguntam: os eventos atuais são sinais do fim dos tempos? Guerras, pandemias, desastres naturais, crises econômicas e o colapso de valores morais parecem refletir as descrições bíblicas. Mas será que esses acontecimentos são realmente os sinais profetizados? Ao longo da história, diversos eventos foram interpretados como o cumprimento das profecias bíblicas. A queda do Império Romano, as cruzadas, a peste negra, as guerras mundiais e até o advento da tecnologia moderna já foram vistos como evidências do fim iminente. No entanto, o próprio Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, exceto o Pai. O que podemos afirmar é que o mundo vive ciclos de crise e renovação. As profecias bíblicas podem ser entendidas não apenas como previsões de eventos específicos, mas também como alertas atemporais sobre a fragilidade da condição humana e a necessidade de vigilância espiritual constante. Hoje, com o avanço da globalização e da tecnologia, o impacto de crises globais é mais imediato e visível. Isso pode intensificar a sensação de que estamos à beira de algo grandioso. Mas, independentemente do calendário profético, o mais importante é a mensagem central da Bíblia: viver com propósito, fé e amor, preparado para o encontro com o divino a qualquer momento. Conclusão: impactante. O verdadeiro significado dos sinais, os sinais do fim dos tempos, não são apenas sobre catástrofes e destruição. Eles são, acima de tudo, um chamado para o despertar espiritual. A Bíblia nos convida a olhar além do medo e da incerteza e a refletir sobre o que realmente importa: nossa relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos. O verdadeiro fim não é o colapso do mundo exterior, mas o ponto de virada em nossa jornada interior. O fim dos tempos pode ser o começo de uma nova era para aqueles que escolhem viver com esperança, fé e propósito. A cada dia, temos a oportunidade de renascer, de escolher o bem e de construir um legado de amor e compaixão. Seja qual for a época em que vivemos, a mensagem da Bíblia permanece: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O futuro pertence a Deus, mas o presente é o nosso campo de ação. Que possamos viver com a certeza de que, independentemente do que acontecer, nunca estamos sozinhos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.